vamos falar um pouquinho sobre o porta-voz, né? Quem que é esse profissional? De que forma que ele pode representar a instituição? Então, eu costumo dizer nas minhas teorias que nós temos dois tipos de porta-voz, como já citado lá na parte primeira aí, que é o porta-voz lato sensu e o porta-voz stricto sensu. Quando nós passamos aquele vídeo, no começo aqui para reflexão, aquele cidadão ali, ele representa uma organização, representa uma empresa. Então, ele é também um porta-voz da organização. Lato sensu, mas de uma maneira geral. Mas nós temos também o porta-voz stricto sensu, né? Então, eu costumo dizer aqui, que nós temos aqui, eu vou passar uma imagem aqui para vocês, estão vendo aí, um porta-voz lato sensu, que é em sentido amplo, né? Que é aquele que fala, mas representa a instituição, está fardado, ou uniformizado, ou de terno, mas ele representa a instituição, ele falou em nome da instituição. Se ele falou que não devia, não importa, ele falou. Falou, está falado, né? E o porta-voz stricto sensu, que é aquele porta-voz credenciado, aquele porta-voz treinado, e aquele porta-voz que não vai falar somente sobre o factual, ele vai falar também sobre um posicionamento institucional, sobre a opinião institucional da organização ou da instituição. Então, porta-voz lato sensu é qualquer policial da organização. Aqui no caso de São Paulo, do soldado mais moderno ao comandante-geral. Da mesma forma, aí na Polícia Nacional de Angola, o policial mais recruta ao comandante-geral. Todos são porta-vozes da instituição. Por quê? Porque ele representa a organização, representa a instituição. E o porta-voz stricto sensu? Aqui nós vamos falar logo na sequência. Nós temos um sistema de porta-voz, portanto é aquele que é credenciado, aquele treinado, aquele preparado, né? Mas qual que é a função aí do porta-voz propriamente dito, né? O porta-voz ele tem duas finalidades básicas, né? A primeira, obviamente, é produzir a mídia espontânea, né? Por meio dos fatos comunicáveis da instituição, os aspectos factuais e as ações político-sociais da instituição. Então, nós temos que aproveitar essa demanda de informação, né, e gerarmos pautas, gerarmos mídia espontânea. Na maior parte das vezes, o comandante da unidade que vai falar, porque são aspectos positivos, são fatos comunicáveis. Eu não costumo dizer sobre notícias positivas, eu não gosto desse termo. Eu prefiro fatos comunicáveis, né? Porque se a notícia é positiva, se o fato é positivo, a gente tem que comunicar isso daí para os nossos públicos de interesse. E o segundo papel fundamental aí do porta-voz é gerenciar crise de imagem, né? Por meio de eficientes planos, gerenciamento de crise de imagem, que é um outro tópico que nós poderemos abordar numa outra oportunidade. Então, o porta-voz ele tem que estar preparado, antes de mais nada, para gerenciar adequadamente uma crise de imagem. Portanto, no teatro de operações, em ocorrências complexas, além daquele que vai comandar, né, e daquele que vai operacionalizar aquela ocorrência, no time de resolução daquela ocorrência, a comunicação tem que se fazer presente. Porque o gerente da operação não pode estar preocupado com a imprensa. Então nós temos que ter aí representantes da imprensa do nível tático, do nível estratégico ou do nível operacional, a depender da grandeza de uma determinada ocorrência, né? Então o porta-voz está lá para auxiliar o comandante em função de uma determinada ocorrência, né? E gerenciando adequadamente. Então, portanto, faz parte do staff, faz parte do time de gerenciamento daquela ocorrência, no caso de se gerenciar uma ocorrência negativa. Então está claro aí, né, a definição do fato jornalístico, da opinião jornalística. Portanto, no fato jornalístico nós temos aí o factual. Nós não temos aqui uma opinião. É o que, quem, quando, onde e porquê, né? Dependendo de cada característica de cada ocorrência. Já na opinião jornalística, há um posicionamento institucional claro. Então aqui, sobre o fato jornalístico, sobre o factual,
pode ser qualquer porta-voz da instituição, inclusive aquele policial que está na rua, porque ele está ali vivenciando o calor da ocorrência, né? Então, se o fato, se a questão é factual, meramente factual, se a demanda da imprensa naquele local é saber o que nós chamamos de lead da notícia, não há o porquê aquele policial não falar. Se daquela ocorrência, se daquela entrevista gerar algo mais complexo, ele fala, olha, esse assunto não é comigo, é com a seção de comunicação social, né, que pode falar com maiores detalhes para você e pronto, já resolve ali naquele exato momento. Então, por exemplo, aspectos que demandam um posicionamento institucional. Por exemplo, fardamento, armamento, treinamento, ingresso, promoções, tudo isso daí, fardamento, coletes balísticos, equipamento, aeronaves, tudo isso daí nós temos que ter um porta-voz específico para falar a respeito disso, porque envolve um posicionamento institucional. E não aquele porta-voz. Se é uma ocorrência de prisão, por exemplo, que um criminoso acabou de cometer um crime, foi preso ali em flagrante, ele pode falar, né? Porque ele vai falar lá do que aconteceu, quem são os envolvidos, como que a ocorrência transcorreu, o porquê daquela ação, enfim, é factual, não há o porquê de não se falar. Nós temos aqui uma restrição com aquelas ocorrências que, infelizmente, acabam envolvendo o resultado letal, né? Então, não é aquela guarnição inicial que vai falar, mas sim o comando superior daquela guarnição lá, o comandante que nós chamamos aqui comandante de companhia, ou comandante de batalhão, ou corregedoria, que vai falar, no caso, uma ocorrência em que há troca de tiros e acaba tendo o resultado letal, né? Então, aí a gente vai colocar realmente um porta-voz estrito sensu para falar a respeito deste caso, né? Então, nós temos aqui uma série de entendimentos, né? Então, é o que a gente sempre fala, notícia ruim a gente não precisa ter esforço, não precisa fazer esforço a organização, porque a imprensa já vai atrás daquela notícia que é ruim, né? Uma ocorrência mal resolvida, uma ocorrência, por exemplo, clássica, né? Que é a ocorrência com o refém, infelizmente o refém vem a falecer, isso é o pior dos cenários, né? Mas nós temos que estar preparados com isso, para isso. Agora, as boas notícias, né? Os fatos comunicáveis exigem aí uma estratégia. Então, por que nós devemos falar, né? Por que nós temos que estar preparados para dar uma boa entrevista? Isso que é fundamental, isso que a gente tem que entender. Isso só vem com o treinamento. Então, a gente tem que aproveitar os nichos de oportunidade, nós devemos nos antecipar à mídia, à imprensa, para ganharmos espaço, né? Isso exige estratégia. Se nós não formos fontes, quem vai ser, né? Outros serão, porque a imprensa vai atrás da fonte da informação. E a comunicação, ela é uma via de duas mãos, né? Lembra que eu falei relacionamento? O relacionamento aí é a última e a mais atual orientação de marketing. Está diretamente relacionado com todos os nossos públicos estratégicos. E a imprensa é um dos públicos estratégicos. Portanto, é uma via de duas mãos. Nós não podemos e não devemos deixar no vácuo, entre aspas, né? A relação é na alegria e na tristeza. E nós nos anteciparmos com a atividade do porta-voz gera credibilidade, gera seriedade, dá voz quando necessário, principalmente numa situação de crise, né? E evita, né, aquela síndrome que eu costumo dizer aqui, do Dick James, né? Onde eu estou, onde que eu vou, né? Ou seja, onde que eu estou, para onde que eu vou. Né? A gente tem que estar preparado como porta-voz para dar uma boa entrevista, né? Então, aquelas etapas da entrevista que se adquire, obviamente, com bom media training, mas o que eu costumo dizer que são 4 etapas dentro de uma entrevista. A primeira delas, né? Dar uma contextualizada, né, sobre aquela demanda da imprensa, né? Falar um pouquinho da história, falar um pouquinho, dar uma contextualizada, né? A segunda parte que é importante é falar da instituição. Então, é nessa ordem, falar da instituição, né? Falar aí da Polícia de Guarda-Fronteiras, quantos anos tem, quais são suas atividades, contextualizar dentro daquele cenário em que uma determinada entrevista é demandada. Terceiro, falar com dados, né? Dados
estatísticos criminais e dados estatísticos de desempenho operacional. Né? Mostrar que com a evolução daquelas técnicas e táticas de policiamento dentro daquela área geográfica, os índices criminais diminuíram, né? E as atividades operacionais aumentaram. Então é o que nós costumamos chamar daquela boca de jacaré, né? Ou seja, nós temos que ter um bom desempenho operacional para redução dos índices criminais. E por fim, passar uma determinada mensagem-chave que é fundamental, né? Por exemplo, aqui, disponha da Polícia Militar, ligue para o 90, a emergência, que aqui o telefone é o 90. Então, são tudo isso daí que o porta-voz tem que estar preparado. E quando a gente fala de preparo, aí que vem esse último tópico que a gente poderia fazer aqui um estudo comparado, né? Como é que está a estrutura do serviço de porta-voz aqui na Polícia Militar, que começou a ser estruturado lá em 2005. Hoje nós temos o porta-voz operacional, né? O porta-voz tático e o porta-voz estratégico, que fala em nome do comandante-geral, né? O porta-voz aí tático, que fala em nome dos grandes comandos, né? Por exemplo, a Polícia de Guarda-Fronteira é um grande comando aí da Polícia Nacional de Angola. E o porta-voz operacional, que é aquele que nós chamamos oficial de comunicação social dentro da unidade propriamente dito, né? Então, nós temos aqui esse sistema, nós temos o primeiro titular, o porta-voz titular, o primeiro eventual e o segundo eventual. Todos eles passaram por um treinamento de mídia, um media training, né? Nós temos o cadastro aqui de todos os porta-vozes desses comandos, né? Táticos e operacionais, né? Além do que, também nós temos aqui anualmente cursos de comunicação social, né? Para praças e cursos de comunicação social para oficiais. E o engajamento, né? Por parte da alta direção aqui da polícia, que priorizou a comunicação social, de maneira que em todos os cursos de formação, seja de praças, de sargentos, de oficiais, em nível de mestrado e doutorado, nós temos comunicação social, pelo menos 10 horas aulas, para falarmos especificamente de comunicação social, né? Então nós temos aqui o treinamento do porta-voz, ele é escolhido a dedo, dentro de um perfil profissiográfico. Nós temos os cursos de comunicação social para os oficiais que trabalham na área de comunicação social, que não necessariamente são os porta-vozes. Nós temos o Media Training, nós temos, obviamente, o sistema de porta-vozes, né? Então nós temos aí quem gerencia todos os porta-vozes aí no alto comando da Polícia Militar, no Centro de Comunicação Social, tá bom? Então espero que em 45 minutos eu tenha esgotado, o assunto é amplo, né? É dinâmico, é empolgante, né? Para nós esgotarmos esse assunto somente nessa pequena palestra, mas que eu reputo de alta importância a Polícia de Guarda-Fronteiras, com apoio institucional do alto comando aí da Polícia Nacional de Angola, discutir um pouquinho sobre as questões de comunicação social tão importante para a instituição, tá bom? E para encerrarmos, eu gostaria de passar esse vídeo, né, que também é uma continuação daquele primeiro, e eu vou fazer um pequeno comentário a respeito dele, tá bom? Vamos assistir. Presunto, milho, o que mais? Calma. Fala, o que mais quer? Quer mais o quê? Calma. Quer o quê? Vambora, pô. Pimentão? Pimentão, isso, o que mais? Fala. Ai, meu Deus, eu odeio Que mais? pimentão. Fala, o que mais? Calma, O que eu tô você pensando. Eu quero palmito. Quer palmito? Quer palmito? Fala, Quero. não, palmito. Eu quero mais palmito. E aí? Oi, vai ser, tá sendo 20, não, já... Cancelamento na central 9. Você aperta o 9. Qual que é o botão 9, senhor? Senhor, qual é o 6 ao contrário, caceta? Sobe. Sobe. Andar? Não sei. Onde é que você vai, senhor? Médico.
Sim, mas médico pode ter médico em qualquer lugar. Tem médico no terceiro, tem médico no quarto, tem médico milho, palmito, quinto, sexto, sétimo. Urologista. Nono. Não, é procto. Décimo. Não, deixa eu conferir, que eu não sei onde é direito. Olha só, é muito simples, tá? Se é na frente é urologista, se é atrás é procto. Por que o senhor apertou a tecla 9? Qual é a dificuldade? A máquina, ela deixa muito clara. O 4 é pra cancelar. O 5 é pra parcelar o financiamento. O 6 não é pra apertar o 9. O 9 você fala comigo e eu não vou te ajudar. Boa tarde. Boa tarde, senhora. Tudo bem? Tudo ótimo, senhora. Deixa eu ver... A senhora ainda não decidiu, senhora? Não. Não decidiu, não é? Tinha 15 minutos na fila pra decidir, mas esperou para decidir no balcão. Calma. Leve o tempo que a senhora quiser, vá no seu tempo. Tem azeitona? A senhora tá vendo azeitona na sua frente, senhora? Tô. Então tem azeitona. Então tem, olha aí. Tá, mas você tem da verde? De que cor é essa azeitona que a senhora está vendo com esses seus lindos olhinhos preciosos? Aquela ali é preta. É preta, então só tem da preta, senhora, não tem da verde. Aquela ali é ervilha? Se não é ervilha, é cocô de coelho, senhora. É ervilha, senhora. Deixa eu ver... Vou querer, então, milho. Milho. Não, gente, é muita coisa, é muito difícil. Tem muita Nossa, é muito difícil. Chega a ser impossível, senhora. Tá, então peraí. O que eu já coloquei, moço? Milho! A senhora só colocou milho. É isso que a senhora colocou. Só milho, faltam 7. Tá. Tem palmito? Pimentão, isso, que mais? Fala. Ah, meu Deus, eu odeio Que mais? pimentão. Fala, que mais? Calma, O que você eu tô quer? pensando. Eu quero palmito. Quer palmito? Quer palmito? Fala não, palmito, ó. O que mais você quer? Viram aí, obviamente, como o treinamento ele é de fundamental importância, né? Esse daí foi um case aqui que foi explorado muito aqui no YouTube, dessa empresa que vocês acabaram de ver aí, Spoleto, que é uma empresa de alimentação. E a empresa muito sabiamente, né, contratou os mesmos atores aí para reverter o cenário, né? Na primeira foi uma crítica e na segunda poderia ter processado, entrado em juízo, etc. e tal. Resolveram usar a mesma estratégia, muito inteligente por parte da companhia aí, da Spoleto, que é de domínio público aqui, está no YouTube, o mundo inteiro pode ver. Então, o que eu deixo aí de ensinamento desses dois vídeos, né, é a importância do treinamento. Treinar, treinar, treinar e treinar. E treinar mais um pouquinho, né? Porque todos nós somos porta-voz da instituição. Seja o porta-voz lato sensu, que é qualquer integrante da organização, ou o porta-voz estrito sensu, que é de fundamental importância para levar com aqueles dois objetivos, né? Gerar mídia espontânea, gerar conteúdo para a imprensa, nos anteciparmos. E o segundo, e tão importante quanto, é gerenciar adequadamente uma crise de imagem. Espero ter contribuído, né? Estou à disposição aqui para as perguntas que a gente venha a responder aí, tá bom? Um grande abraço a todos aí da Polícia Nacional de Angola, especificamente da Polícia de Guarda Fronteiras. Até mais!